na carta aos Filipenses, aliás, na carta 2 aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4 e 5, no capítulo 4, capítulo 10, 4 e 5, eu quero extrair uma expressão para a nossa meditação nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para ficar mais interagido eu que você, fala assim: destruindo as fortalezas. Mais uma vez, destruindo as fortalezas. Isso. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Também eu queria fazer uso do texto que se encontra no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2 e o 26, que fala assim: tornarem a despertar, despreendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Eu quero, nesta oportunidade, irmão, fazer com vocês a seguinte colocação: destruindo as fortalezas que quer nos afastar do verdadeiro conhecimento de Deus. Destruindo as fortalezas que quer nos afastar do verdadeiro conhecimento de Deus. Eu não vou explicar o que é fortaleza, porque vocês sabem muito bem o que é fortaleza, né? O que é fortaleza. Ao contrário disso, nós encontramos que Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, né? Nosso refúgio na angústia. Então, as fortalezas que querem nos dominar ou nos aprisionar, essas fortalezas que eu queria fazer uma reflexão com vocês nessa noite. São quais as fortalezas que a gente precisa quebrar? De pensamentos indevidos, de emoções indevidas, não é? De sentimentos indevidos, e de qualquer tipo de vida espiritual indevida, tá? Então, essas são as fortalezas que eu queria apresentar para vocês aqui. As fortalezas, elas começam com crenças erradas. Quando você acredita em algo errado, acerca de Deus, acerca de você mesmo, você constrói fortaleza dentro de você. Então, as fortalezas são criadas em nós por crenças erradas, né? Você às vezes acredita em algo que você ouviu de você mesmo, algo que disseram para você e você creu, e aquilo não é verdade. Você criou naquilo que você disse, uma fortaleza em torno daquilo, e aquilo tornou impedimento, o embaraço ao seu crescimento, à sua prosperidade, à sua vida, à sua felicidade, às suas realizações. Olha, as marcas que ficam gravadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, em nossos pensamentos, podem determinar o comportamento nosso diante dos desafios da vida, tá? Preste atenção: as marcas que ficam gravadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e no nosso pensamento, podem ser impedimentos para a gente obter sucesso e vitória diante dos desafios da vida, tá? Marcas, o que é marcas? É aquilo que ficou registrado, aquilo que ficou alojado, aquilo que ficou gravado dentro do nosso pensamento, das nossas emoções ou dos nossos sentimentos. Exemplo de marcas que podem ser gravadas: timidez, medo, superstições, acanhamento, complexo de vergonha em si mesmo, né? Complexo de inferioridade, dúvida sobre a sua sexualidade e assim por diante, né? A expressão em que nós às vezes admitimos ou somos insultados a sermos vítima disso, a expressão como: ele é um coitadinho, ele é um pobre coitado, né? Ele é um burro, aquele camarada, que é um feio, ele é feio por natureza,
ele é um fraquinho, né? Onde eu tenho uma chácara, tem um camarada que chama Fraquinho, né? A vida dele chama Fraquinho. Eu falei, rapaz, como é que pode colocar um nome tão esquisito de uma pessoa Fraquinho? Pois é, desde criança me chama Fraquinho. E ele é fraquinho mesmo, é fraquinho em tudo. Esse apelido de fraquinho pegou na sua personalidade, né? Então, eu tenho aqui as marcas de rejeição, as marcas de estupro, as marcas de espancamento, as marcas de abuso, abandono, as marcas de fome. Eu não sei se aqui alguém já teve a experiência ou gravou dias de fome na sua vida. Quem passou fome sabe o que é. Lembrar que um dia passou fome, dá vontade de comer pão, comer muito arroz, né? Porque a lembrança da fome é terrível. Então, nós criamos na nossa vida, nós temos essas possibilidades de ter marcas registradas em nossas emoções, em nosso sentimento, em nosso pensamento. Gostaria de falar com vocês sobre 3 síndromes da Bíblia. Primeiro síndrome, a síndrome do leão está lá fora. Essa síndrome do leão está lá fora é uma síndrome que o diabo, que as pessoas desenvolvem em alguém. Ou seja, meu filho, não vai não, porque o leão está lá fora. Então, a menina é criada com medo de tudo, não vai trabalhar não, porque está chovendo. Aí ele, com medo da chuva, não trabalha. Meu filho, está perigoso sair na rua. Ele não vai sair na rua, fica em casa. Cria-se uma síndrome chamada síndrome do leão está lá fora. E essa síndrome põe a pessoa acanhada, tímida, medrosa, totalmente inferiorizada e dependente. Então, síndrome do leão está lá fora. A segunda síndrome é a síndrome do mais pobre da família. Não sei se você já passou por isso, mas isso é uma síndrome que cria-se em alguém. A pessoa imagina que ele é o mais pobre, ele é o mais feio, ele é o mais fraquinho, ele é o mais coitadinho, ele é o mais rejeitado, ele é o mais impossível, e assim por diante. E ele cria uma bolha, ele cria uma fortaleza em toda essa síndrome. E aí ele acaba as possibilidades de ser um homem de vitória e prosperidade. A terceira síndrome é a síndrome, porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É a síndrome, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, porventura pode sair alguma coisa boa daquele fulano? Porventura aquele fulano vai prestar um dia? Porventura aquela pessoa vai conseguir vencer? E começa a criar uma síndrome, ou seja, uma fortaleza, uma bolha, começa a criar uma situação, uma circunstância que a pessoa está prisioneira, dentro de uma fortaleza que ele criou, e o diabo aproveitou para criar barreiras, impedimentos e obstáculos, Olha, os efeitos das síndromes, das marcas, dos registros, são negativos ou podem ser positivos. Eles vão fazer parte das suas decisões, dos seus resultados e das suas motivações. Então, toda marca que nós registramos nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, toda síndrome que nós admitimos, toda rejeição que nós aceitamos, tudo isso vira um pacote. Ele pode ser o contrário, pode ser também síndrome de vitória, você administrar assim: você é demais, você é melhor, você é o mais, você pode, você será, você vai alcançar. Então, quando essa síndrome é o contrário, tem efeito positivo, mas os efeitos positivos e negativos vão fazer parte das suas decisões. Decisões erradas é porque a pessoa tem motivações erradas. Resultados errados é porque a pessoa tem motivações erradas. Motivações erradas é porque a pessoa não tem motivação certa. Então, é assim que é a vida. E aqui, eu exorto aqui os pais. Pais, aprendam a criar
seus filhos com motivação. Aprendam a criar seus filhos motivados nas coisas boas, nobres, dignas e especialmente nas coisas espirituais. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Do coração procede tudo o que é ruim, tudo que não tem valor, tudo que é inconveniente, tudo que é imprestável, tudo que é maldade, procede do coração. Então eu preciso, portanto, ter na minha vida, no meu coração, coisas que sejam agradáveis ao Senhor. A nossa palavra é essa: libertando os nossos cativeiros de alma, libertando dos nossos cativeiros de síndromes, né? De medo, síndrome de complexo, libertando dos nossos cativeiros de fortalezas que nós criamos, que Satanás criou, para a gente ser uma pessoa não vitoriosa, não vencedora. Rompendo com as barreiras, rompendo com as prisões espirituais. Irmão, tem muita gente que, apesar de ser crente, apesar de conhecer a Bíblia, no entanto, eles são prisioneiros de barreiras espirituais. A pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve, a pessoa não tem experiência com Deus, a pessoa não melhora, a pessoa não tem progresso, não tem prosperidade. Isso, na verdade, são prisões espirituais. Não creia, não tenha dúvida que você está sob o efeito de Satanás. E a Bíblia fala bem claro, versículo 26, tornar-e a despertar, despreendendo-se dos laços, das armadilhas, das síndromes, dos efeitos, né? Das marcas do registro de Satanás, que quer fazer nós prisioneiros para fazer o que ele quer. A pessoa não faz o que Deus quer, mas tem facilidade em fazer o que o diabo quer, porque o diabo tem ainda domínio em sua vida, tem controle em suas emoções, tem controle em seu sentimento, tem ainda fortaleza que ele domina. Então aqui está o perigo, né? Você é dominado por aquilo que te governa. Você é dominado por aquilo que te governa. Quem te governa, se são suas emoções, são as suas emoções que te governam. Se são seus sentimentos, são os sentimentos que te governam. Que são seus pensamentos, são pensamentos que te governam. Então quem te governa tem poder sobre você. Então se fortalezas, se amarras, se prisões espirituais, se síndromes criadas no meu pensamento, na minha alma, torna a fortaleza da minha vida, eu crio então esses embaraços, essas prisões, não é? Essas fortalezas, que eu tenho que rompê-las, eu tenho que romper com elas. Agora veja bem, as fortalezas espirituais, emocionais, essas fortalezas que eu falei aqui, elas são impedimento ao crescimento espiritual. Pastor, por que a minha vida é amarrada? Eu não tenho progresso, não tenho sucesso no que eu faço, no que eu projeto. Tem alguma coisa que está contaminando, que está impedindo, que está causando isso. Isso são fortalezas, né? Essas fortalezas que tornam as pessoas fracas diante das tentações. Essas fortalezas, né? Elas bloqueiam o pensamento, e você pensar como Jesus pensa. São fortalezas que impedem você a ter uma vida espiritual de conforme Deus quer. Então eu preciso crer e crer certo. Eu preciso crer e crer certo. Eu preciso usar a fé como arma de ataque, arma de defesa. Eu preciso, portanto, destruir as fortalezas que estão impedindo a minha vitória. Veja bem, quem nos faz vencido? Quem nos faz vencido? Ou nós, se pensamos que somos vencidos, nós tornamos desacreditados, né? Desacreditados, nós tornamos desanimados, nós tornamos estagnados, nós estagnamos o progresso da vida e estagnamos a nossa prosperidade. Agora deixa eu aplicar para vocês aqui o que eu quero dizer. A Bíblia diz
em João 8,36 o seguinte: olha, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Ou seja, aonde está a operação do Espírito Santo, onde está a liberdade do Espírito Santo, aí está a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, não é? E a Bíblia diz bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, olha, há uma frase do pastor Martin Luther King, né, que falou assim: olha, você pode não ser o que você pensava ser, você pode não ser o que você um dia vai ser, você é o que você não era. Ou seja, todo crente, de uma forma ou de outra, ele era escravo, ele era prisioneiro, ele era estagnado, ele era dominado pelas forças do pecado, as forças satânicas, as forças da fraqueza da carne. Aí Jesus veio e libertou este homem. Este homem não é mais aquele fraquinho, não é aquele vencido, não é aquele estagnado. Ele passou a ser uma nova criatura, ele passou a ser filho de Deus, ele passou a ser parte do Rei de Deus aqui na terra. E essa pessoa, portanto, ele tem outra cabeça, ele tem outra mente, ele tem outra consciência, ele tem outro entendimento da vida, né? Aí eu quero dizer para você o seguinte: olha, a gente precisa deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo ter o controle das nossas emoções, ter o controle dos nossos sentimentos, ter o controle dos nossos pensamentos. Agora, a gente tem que ter consciência que onde há a ação do Espírito Santo, aí há liberdade, tá? Todo crente liberto de fato e tem dado vazão ao Espírito Santo, ele é liberto, ele tem a liberdade de não ser mais escravo de amarras, não ser mais escravo de qualquer pensamento, de qualquer fortaleza, de qualquer embaraço, de qualquer ideia que é criar em torno dele mesmo. Agora deixa eu falar para você o que Deus pensa de você, tá? Antes de você concluir a sua posição nessa noite, deixa eu falar para você o que Deus pensa de você. A gente precisa libertar das nossas amarras, né? Nós precisamos exorcizar os fantasmas que nós criamos dentro de nós, tá? Eu digo, por mim mesmo, eu já criei muito fantasma acerca de mim. Eu criava fantasma que eu era o mais fraco da família, que eu não conseguia, que eu não era amado, e assim por diante. Cria fantasma dentro de você. E esses fantasmas que a sua mente cria, torna embaraço, torna fortaleza, torna impedimento ao seu progresso, à sua vitória, ao seu sucesso. Agora, deixa eu falar para você uma coisa: ninguém é mais motivador a uma pessoa, a um ser humano, do que Deus. Deus, ele trata nós trazendo primeiro motivação, ele trata nós com as palavras mais belas que nós possamos imaginar. Eu tiro como exemplo Gideão. Vou tirar exemplo Gideão. Esse homem, qual que era o complexo de Gideão? Sou pequeno, sou pobre, não posso e não dou conta. Aí Jesus, o Senhor de Deus, chama ele e fala: Gideão, você é um valente, você é corajoso, eu vou te abençoar, vou te dar vitória e vou fazer de você um vencedor. Gideão, ele teve que destruir a fortaleza que criaram dele, que ele era pequeno, ele era fraco, ele era o mais pobre, ele não conseguia e não podia. Nesta noite, a ação de Deus é a mesma na sua vida. Ele quer dizer: você pode vencer, você vai vencer, porque eu sou contigo e vou te fazer uma pessoa abençoada, próspera e vencedora. Amém? Irmão, preste atenção. Preste atenção. Eu quero mais uma vez ler o versículo para você.
para nós estarmos orando nesta noite. Olha, Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha interna, batalha externa, não são carnais. Não são carnais. Essas lutas você não vence com recursos humanos. Essas lutas internas você não vence com conselhos humanos. Você não vence com terapia. Você não vence essas lutas pessoalmente. Essas lutas, elas são espirituais. Agora, mas as armas que nós temos para lutar contra essas fraquezas, essas síndromes, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Eu quero nesta noite aqui convidar você para ficar de pé. Eu não quero convidar você aqui à frente para te trazer um acanhamento para você, mas eu estou falando aqui para a gente. Alguém pode falar assim: pastor, mas alguém no domingo passado alguém me exortou, falou: pastor, a sua mensagem não foi para os crentes tudo bem da igreja, todos sadios, todos maravilhosos, todos fiéis. Não, eu estou falando aqui para todo mundo, mas estou especialmente falando para alguém que se encontra amarrado, que está prisioneiro, que se encontra aterrorizado por fortaleza que criaram em torno da sua vida, estão na sua mente. O Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, ele quer destruir esta fortaleza que está atrapalhando o seu progresso, a sua vitória, o seu sucesso, a sua alegria, o seu crescimento espiritual. Aleluia. Fortalezas que você criou, ou até seus pais criaram para você, seus amigos criaram para você. O diabo apropriou dessas fortalezas que construíram para você, e você ficou uma pessoa prisioneira. Pastor, eu sou crente, mas crente prisioneiro. Pastor, sirva a Deus, mas não cresce. Pastor, eu acredito em Jesus, acredita, mas não vive Jesus. Pastor, eu quero, mas não consigo. É exatamente isso. É exatamente isso que eu quero te falar. Esse querer e não conseguir, entre o querer e não conseguir, chama-se fortaleza que está entre você e Deus. São fortaleza que atrapalha o meu crescimento, a meu desenvolvimento, a meu apogeu, a minha Shekinah de Deus. É nesta noite, é isso que eu quero falar. Eu quero pedir ao Deus que esteja explodindo a bomba atômica do Espírito Santo, toda a fortaleza que está dando a você um conceito, uma ideia, uma mente de escravo, de prisioneiro, de coitadinho, de inferioridade, de não pode, sou mais pobre, sou mais feio, sou o mais burro da classe. Meu amado, você escuta Deus te falando: eu te amo, eu acredito em você, eu invisto em você, eu escolho você, eu capacito você, eu determino para você, eu abro a janela do céu sobre a sua vida. Acredita em Deus, por favor, não acredita no homem não tenha crenças erradas na sua vida não, tenha a crença certa. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres de todas as amarras, de todo impedimento, de todo embaraço, para ser pessoas vitoriosas e vencedoras.